uma bela garota, diz ao nosso protagonista que a partir de agora ele vai obedecer tudo o que ela mandar, já que, afinal de contas, foi ela quem o comprou. Dale! E agora ele pertence totalmente a ela. Já começamos bem, mas para entender essa história, aqui está nosso protagonista chamado Fujiro Nakama. Um garoto de apenas 18 anos. Esse autor tá querendo me queimar. O garoto sempre estudou arduamente para ter um bom futuro e ser uma pessoa decente, apesar de não ter tido a melhor vida. Ele está se esforçando para mudar isso e finalmente conseguiu entrar na escola que tanto queria. De repente, alguém bate à porta e, para sua surpresa, são dois mafiosos que vieram cobrar uma dívida de seus pais. Eles entram com toda a confiança e informam a Fujiro que os pais dele estão fudidos, devendo uma quantia alta. Ao perguntar quanto é a dívida, ele descobre que são 5 milhões de ienes, o que é equivalente a cerca de 5 mil reais. E em tom de deboche, os mafiosos dizem que se os Fujiros não pagarem, eles vão estar fudidos. Fujiro, totalmente assustado, diz que não tem como pagar essa quantia. Então um dos mafiosos pergunta se ele gosta de peixes, porque planejam fazê-lo pescar pelo resto da vida, ou ser brinquedo de algum pervertido. Carai, filhão, na cara não, os caras não perdem tempo. Desanimado, Fujiro responde que não quer isso, mas os mafiosos o pegam pelo braço para levá-lo. Fujiro só consegue pensar em como tudo deu errado, mesmo depois de tanto esforço para ter um futuro melhor. Nesse momento, alguém entra pela porta e diz que se tudo que precisam é do dinheiro, ela vai pagar. Ah não, carai, tô sentindo que entrei numa enrascada com essa história. A garota tira uma mala cheia de dinheiro e Fujiro, sem acreditar, apenas observa a circunferência dos produtos dela. Mas quem é ela? O mafioso pergunta se ela conhece o Seiko Fujiro, pai de Fujiro, e de onde veio todo aquele dinheiro. Com seriedade, a garota diz que está pagando os 5 milhões pelo garoto naquele momento e pede educadamente que os mafiosos aceitem o dinheiro e saiam imediatamente. Olha, eu vi no máximo umas 5 histórias dessas e já posso dizer que tenho certeza que essa menina vai cometer alguns crimes. Depois de tudo, Fujiro prepara uma xícara de chá para a garota, ainda confuso com tudo o que aconteceu em poucos minutos. Afinal, não é todo dia que uma gostosa dessas, com todo respeito é claro, inclusive muito respeito mesmo, respeito respeitoso, que alguém aparece do nada para pagar sua dívida, especialmente uma peituda daquelas. Reiterando, claro, com muito respeito. Ela sorri gentilmente, encantando Fujiro com sua beleza. Não cai nessa, reaja, camarada. Ela é uma bruxa, mantenha-se de pé. Ele agradece por tê-la salvado daquela situação. A garota diz para ele não se preocupar, pois as gals dessa geração têm dinheiro de sobra para ajudar quem precisa. Ô louco, então já vira membro aí pro canal. Falando nisso, um salve pro nosso primeiro membro. O Ryan é o primeiro membro. Ele já veio do outro canal. Isso me enche os olhos de suores masculinos. Considere se tornar membro. Tu vai ter uns benefícios como assistir aos vídeos antecipadamente e ajudar a me profissionalizar e trazer mais vídeos. E quem não puder, o like já ajuda muito. Fujiro pensa que nunca ouviu algo assim. Ele não é rico, mas sempre faz questão de apoiar deixando o like e agradecendo-a por tê-lo salvado. Acho que tu não foi salvo não, tu foi comprado, leiloado, adquirido. A garota confessa que aquelas pessoas eram assustadoras e que ela também estava com medo. Olha o pezinho dela como é bonito. Eu não sei, eu não sou um grande conhecedor de pés, mas eu acho que esse é um pé de qualidade. Outra coisa que é de qualidade é essa bunda. Ele então admite que seus pais não foram os mais responsáveis. Por isso, ele sempre se esforçou para ser alguém melhor. Mas, momentos atrás, todo esse esforço parecia não valer nada. Por isso, ele agradece profundamente o que a garota fez e diz que vai devolver o dinheiro, pedindo o endereço dela. Mas pegando em sua mão, ela diz que não é necessário, pois fez aquilo porque quis. Sai de perto, corre, isso aí é o diabo, pega a cruz, sai de mim, bruxa. Em seguida, a bandida pergunta como ele pretende devolver o valor, deixando Fujiro nervoso, já que a cada instante ela se aproximava mais e suas mãos começavam a se tocar.
Ela então fala que tem algo que gostaria de pedir a ele. Vixe, já era. O cara vai ter que virar programador. Vai virar vendedor de amor. E como um bom protagonista príncipe que é, ele diz todo envergonhado que ela está muito perto dele. A garota percebe isso e decide provocá-lo, aproximando ainda mais sua mão e perguntando se não é normal ficar perto e agarrar as coisas que gostamos, o chamando de fudiruzinho. Presinto que o perigo iminente se aproxima. Nesse momento, o protagonista fica confuso e pergunta: como você sabe meu nome? Eita, aqui claramente já deu ruim, nem um pouco suspeito. Ele começa a pensar em várias possibilidades, imaginando se ela está envolvida nos mesmos negócios que aqueles caras, fingindo ajudá-lo só para tentar tirar mais dinheiro dele. Percebendo a preocupação dele, ela afirma que ganhou aquele dinheiro por conta própria. Então ele pode ficar tranquilo, pois usou seu próprio corpo para conquistá-lo. Ô louco, que é isso, bicho? Fujiro, surpreso, pensa: como assim com o corpo? Ela deve ser pedreira, usa o corpo carregando saco de cimento e areia. Tá achando o quê? Que pensamento torto é esse? Eu começo a imaginá-la. Ô louco, esse mangá não foi um bom negócio. Como eu posso dizer, sabe? Ele tenta imaginar ela daquelas formas pitorescas. Isso aqui me pegou com as calças arriadas. Não, pera. Enfim. Ele assegura e insiste que devolverá o dinheiro, dizendo que sabe melhor do que ninguém a importância dele. É que não pode aceitá-lo sem oferecer algo em troca. Vixe, agora que ele se arrombou. Eu não entendi. Isso aqui foi um beijo? Ou ela só deu uma cheirada na cara dele? Aonde é que eu tô, velho? A garota o encurrala, sussurrando que não precisa do dinheiro e que só quer uma coisa do seu fudiruzinho. Uma coisa que só ele pode fazer por ela: casar-se com ela. Eu também quero viver esse sonho. Aí ele lembra que tá no VR. Essa conversa já tá apelativa pra caramba. Precisa mesmo deixar ela de maiô? Olha o ângulo da desgraça desse frame. Quer dizer, não vai olhar, senão o YouTube me arromba. E ela fala eufórica que ele obedecerá tudo o que ela mandar. Afinal, ela o comprou. Dale! Tava muito na cara que ia acabar desse jeito. Ó, fique aí com ela de maiô. Já tá bom demais, seu safado. Os caras querem que eu bata pra um PNG. Que barbaridade. O mundo tá acabando. Eu vou ser obrigado a usar minha carta secreta, Loli do Alahu, explodindo todo o campo de batalha. Eu evito me tornar um monstro e ainda morro como herói. É um sacrifício digno de um guerreiro. Enquanto isso, Fujiro pensa que no fim ele acabou com a segunda opção. A partir de agora, ele vai ser um programador. Quando ela começa a se desabotoar: cancela, cancela. Acho que deram o roteiro errado pra ela. Ele puxa forças de vontade para detê-la. Fica quieta aí, rapariga. Vai acabar com a monetização do Kazu. Ele pede tempo, falando que isso tá rápido demais. E pede para se acalmarem e repensarem sobre tudo aquilo. Na minha visão a conclusão já tá muito clara. É dentro. Ele ainda diz que ela deveria se cobrir, pois vai acabar pegando um resfriado. Mas ela diz que o seu sutiã é muito fofo e ele mete um de fato. Meteu um de fato. Foda-se. Ele se corrige, mas a garota, descarada, vira de costas e mostra uns produtos poderosos pra ele. Caramba, essa menina tá totalmente fora de controle, tá maluco. Fujiro já não sabe mais pra onde olhar. Já que tá no inferno, senta no mastro do tinhoso. Eu diria que ele sabe muito bem pra onde olhar. Depois de ela terminar com o show e se vestir novamente, Fujiro pergunta o que significa essa história de ele ter que se casar com ela, agora que pagou a dívida. Melhor ainda, porque ela fez tudo aquilo, e que lógica tem tudo isso? A garota ri e diz que não há necessidade de ele ficar tão tenso, confessando que ama o Fujiruzinho. Isso aqui tá muito sus, mano. Esse com certeza é o recap mais tenso que eu já fiz até agora. É camadas de atrocidades. Ele fica surpreso, pensando: como assim uma garota tão bonita quer dar pra mim? E pergunta por quê.
Então ela responde que sempre gostou dele. Sempre desde quando? Ela menciona que sempre gostou dele desde sempre. Ele então pergunta se já se encontraram antes, mas não se lembra dela, pedindo desculpas se não a reconhece. Ela se anima ao vê-lo tentando se lembrar e diz que vai mostrar tudo se ele corresponder aos seus sentimentos. Mostrar tudo o quê? Fujiro imagina que ela quer fazer algo indecente e responde que não, mas ela diz que vai dar qualquer coisa que ele quiser. O Fujiro já imagina ela toda daquele jeito. Fujiro na cama. É hoje que tu faz jus ao nome dos Fujiro. A garota pergunta: você não era o entregador de jornais? Fujiro confirma que esse era seu trabalho, que ele fazia todos os dias, mesmo se estivesse escuro ou o clima estivesse ruim. Até em semanas de prova, ele sempre estava dando duro por sua família. Lá ele! Ela sempre o via e isso a inspirava a dar o melhor de si também, ao vê-lo se esforçando tanto. Foi assim que ela se apaixonou por ele, embora ele nunca tenha notado. Que história de quem tá com derrame cerebral. Se ela está dizendo, é verdade. Então ele questiona se o certo não seria namorar primeiro e depois casar. O certo é não fazer muitas perguntas e meter logo. A garota concorda. Carai, se liga nos peitão da menina. Maior que a cabeça dela. Tá errado isso aí, hein? Eu sou um estudioso no assunto. De lei áurea eu entendo. Mas ela confessa que sempre sonhou em se casar com a pessoa que ama. Então pergunta se amá-lo não é o suficiente e que não esperava que ele fosse querer mais que isso. Aí ela me pegou, bruxa safada, jogando sujo. Ou será que ela não é o tipo dele? E na verdade ele está a rejeitando indiretamente. Enquanto tenta calcular o próximo ataque, ele diz que não é isso, mas que para alguém como ele, se casar com uma garota tão bonita como ela seria um sonho realizado. Enquanto pensa que ainda tem leves suspeitas sobre ela. Por leves suspeitas? Esquece isso. Suspeita ou não, foca nas tetas. Ele fala que tem dívidas e mesmo trabalhando, não tem uma fonte de renda estável. Ele se menospreza, achando que não vale nada, mas ela grita que isso não é verdade. Se fosse só uma questão de dinheiro, ela já teria desistido desde o começo. Então ela mostra a carta de aceitação do instituto, uma escola muito difícil de entrar, sem muito esforço, dizendo que ele é incrível e que admira muito essa parte trabalhadora dele. Fujiro pensa que é a primeira vez que alguém lhe diz algo assim, o enchendo de elogios. Sua vida, até então, não foi das melhores, por causa da falta de dinheiro. Ele pede desculpas, mas isso faz com que ele se sinta feliz por dentro, sentindo-se mal por ter duvidado dela. Ele pede desculpas por ter falado tantas bobagens, mas explica que mesmo que ela tenha feito tanto por ele, ele ainda não pode dar a resposta que ela quer. Ele não quer agir de forma irresponsável, assim como os pais dele. A garota entende e admite que talvez tenha se empolgado um pouco. Então decide ir embora para que possam continuar a conversa depois. Mas ela fala que não irá desistir tão fácil e que dará o máximo para ele gostar dela. Vai ter que dar bastante então. Desculpa, essa piada veio de bandeja. Fujiro então a segura pelo braço e diz que não é isso, apenas que tudo está muito complicado no momento. Mas se ela lhe der um tempo, ele responderá aos sentimentos dela, pois algo tão importante merece uma resposta adequada. Ele quer conhecê-la melhor. A garota então pergunta de novo se eles vão se casar, mas Fujiro diz que prefere ir devagar, um passo de cada vez. Então ela o abraça. Ele pede para ela tomar cuidado com os peitos, mas ela está muito feliz, porque mesmo depois de tudo, ele está levando os sentimentos dela a sério. Ele se afasta, perguntando qual era seu nome. Então ela pede desculpas por ter se acelerado tanto e se apresenta como Momose Rona. A partir desse momento, como serão os dias de nosso protagonista ao lado de Momose? Parece que essa é mais uma história de sócios no empreendimento de fabricação de bebês. Logo depois, Momose o leva para uma casa enorme, que é a casa dela. O protagonista fica impressionado só de ver o lugar, mas ela fala que a partir de agora será também a casa dele, já que os dois vão morar juntos. Dali! Ganhou! Vencemos no joguinho! Fujiro mal consegue acreditar e quase tem um treco, pois ainda não assimilou
tudo o que essa garota está fazendo por ele. Mais tarde, eles jantam uma deliciosa refeição de boas-vindas. E como muita coisa aconteceu naquele dia, Momou se pergunta se ele gostaria de dormir cedo. Fujiro ainda está se acostumando com a ideia de viver ali a partir de agora. E se sente um pouco envergonhado por não ter trazido nada para agradecer a ela. E o cara tá vidradão nos peitos da menina. Momou se o tranquiliza, dizendo que já tem o consentimento dos pais dele, então ele não precisa se preocupar. Fujiro se surpreende, já que nem recebeu uma ligação deles. Ela explica que conseguiu isso contratando um bom advogado, e que só precisou dizer que cuidaria das dívidas deles e se casaria com seu filho, o que fez com que os pais dele aceitassem e a parabenizassem pelo casamento na mesma hora. E como ela estava feliz, mandou os pais dele numa viagem pelo mundo de uma semana. É isso mesmo. Fujiro estava prestes a tomar um banho antes de dormir e percebe que o banheiro é extremamente grande. Sei. Mas ele só queria descansar. Assim que termina, vai para o quarto e ao entrar, vê um enorme e macio ninho de amor, aonde ele vai descansar e também suar a partir de agora. Te comia na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão. Ele se deita em seu novo ninho de amor, enquanto pensa em como sua vida mudará e em tudo que viveu com Momose em apenas um único dia. Ele se sente envergonhado por tudo o que foi dito, afinal, ele nunca teve alguém assim ao seu lado, então não sabe como lidar com isso, nem se realmente está pronto para se casar. E de repente, a bandida chega, e aquele ângulo de câmera como sempre interessante. Ela apaga as luzes do recinto e depois ela se senta na cama ao lado dele e pergunta se ele já dormiu. Eu confesso que eu não saberia o que responder. Se eu não falar nada, eu sou violado. E se eu falar, eu sou violado também. O garoto está acelerado, se perguntando por que ela está ali e por que está em cima de seu novo ninho de amor. Ele pensa que ela veio para desejá-lo uma boa noite. Meu filho, a menina literalmente te comprou. Contratou até um advogado, agora tu é o Pokémon dela. Só te resta torcer para que ela não queira introduzir nada em você. Ela então chega mais perto dele. E Fujiro acaba soltando um grito. Momou se ri, dizendo que já sabia que ele não estava dormindo. E ele não conseguia deixar de notar como ela ficava linda de pijama e quanto seu cheiro era bom. O pau mole do Fujiro já fica todo bobinho. Momou se confessa que queria vê-lo antes de ir dormir e pede para ele não se afastar, porque ela não morde. Ele tenta negar, dizendo para ela nada de gracinhas antes do casamento. Então ela diz que nesse caso ela vai até ele. O cara desesperado já mete o não se aproxima bruxa safada. Só falta ele exorcizar a menina. Aproximando-se ainda mais, Fujiro estava morrendo de vergonha. Então Momose toma a iniciativa e vai até ele, fazendo com que Fujiro se rendesse. Ela comenta que os casais precisam se dar bem em seu ninho de amor. Então, Fujiro lembra que dormir junto é o que casais fazem. E Momose imediatamente se aconchega ao lado dele para dormir confortavelmente. Ele pensa que a situação é perigosa, já que acabou de tomar banho e já está começando a suar novamente. Então, sem saber o que dizer, ele mete um: essa camisa te caiu bem, parece leve e fácil de usar. Sei. Momose fica feliz e mostra seus dois grandes aliados bem na frente dele, dizendo que será fácil e confortável quando fizerem coisas. O que vocês faziam lá então? Fala. Coisas? Ela pergunta se ele não quer averiguar o produto, mas Fujiro responde que não é bom fazer esse tipo de coisa tão facilmente. Então ela retruca, dizendo que ele é seu marido, então tá safe fazer coisas. Fazendo assim, Fujiro se questionar sobre sua existência e papel no universo. Mas ele decide que não se renderá aos prazeres mundanos da carne. Então ele vai dormir. Fechando seus olhos, ele começa a meditar, dizendo para si mesmo para esvaziar a mente. Ele repete seu mantra: eu estou com a força está comigo. Momose diz que ficou muito feliz por ele ter aceitado se casar com ela, enquanto o segurava firme pela mão.
agradecendo por tê-la escutado. Não atrapalhe a meditação do cara, bruxinha safada. Ela então pergunta se parece meio suspeito ela ter aparecido daquele jeito na casa dele. É, só um pouquinho suspeito. Mas se for por esses peitos, digo, por você, eu não me importo. Ela o toca de maneiras diferenciadas. O Fujiro tenta controlar seus impulsos. Volta a meditar, caralho. Faz esvaziar a mente. Eu sou a força está comigo. Momose confessa que sentiu uma pressão muito forte no peito quando ele respondeu daquela forma aos sentimentos dela. Envergonhada, admite que realmente ficou muito apertado. Meteu um senti que apertou muito. A essa altura, Fujiro já tá sentindo os efeitos do bombeamento sanguíneo. Não bastando tudo isso, a bruxinha diz que não consegue mais resistir e parte pra cima dele. Isso é bom. Fujiro não sabia o que fazer, enquanto ela se aproximava para lhe tascar a linguada. Mas antes que seus lábios se tocassem, ela hesita e ele acaba beijando o ar. O cara já tinha até sucumbido já. Momose explica que pensou que conseguiria, mas estar tão próxima e sentindo a respiração dele foi demais para ela. E ela acabou se sentindo envergonhada. Foi por pouco. Moral da história: ninguém transou hoje. Então, ambos tentam se acalmar, perguntando-se se seus dias seriam sempre assim a partir de agora. Além disso, ele ainda precisava cumprir suas obrigações de ir à escola. Mas ela mete um copiado, entendido. Fujiro se pergunta o que ela faria, se trabalharia durante o dia, já que ele realmente não sabe quase nada sobre ela. Ele não sabe nem a idade dela. Eita, alerta vermelho! Mas Momose o tranquiliza, dizendo que também vai começar a frequentar o mesmo instituto que ele. Fujiro faz uma expressão desconcertada ao ouvir isso, enquanto Momose diz que a partir da primavera, eles também serão colegas de classe. O sentido aranha do cara até rapita, pressentindo o problema. Fujiro na cama era um garoto pobre. Ele estudou muito para sair dessa vida. Mas um dia, apareceram mafiosos para cobrar as dívidas de seus pais. Fujiro, sem acreditar que todo o seu esforço não serviria de nada naquele momento, Fujiro quase virou vendedor de amor de esquina. Porém, uma gal peituda surge de repente para salvá-lo, ou melhor, comprá-lo. Bom, enfim, agora Fujiro meio que é propriedade dela. Ela quer que eles se casem. Inclusive, ela contratou um advogado para falar com os pais dele. E quando ela mencionou que pagaria as dívidas deles, os pais dele na hora já a parabenizaram pelo noivado e por ser a mais nova integrante da família. Bom, agora ele tá morando com ela. O Fujiro passou numa prestigiada faculdade e a partir da primavera, a Momose também será colega de classe dele. Quando a primavera finalmente chega, eles têm o primeiro dia de aula juntos. Todos olham para Momose, encantados com o par de peitos da Momose Luna, impressionados com o quanto eles eram respeitosos. Enquanto ela fazia o discurso de início de ano, Fujiro ainda não acreditava que estudaria na mesma escola que a futura mãe de seus filhos. E claro, rapidamente, Momose fez muitos amigos, sendo muito popular e respeitosa, ao contrário de Fujiro, que se sentava num cantinho, pensando em como seria sua relação agora, que também estariam na mesma turma. Embora Fujiro não queira chamar atenção, ele duvida que ela vá tentar esconder a relação deles. Mas de repente, alguém fala com o protagonista. Era um colega de classe, que com um tom ameaçador, pediu ao garoto sentado na frente de Fujiro para trocar de lugar. Mas no fim das contas, esse cara era seu amigo de infância, Subaru, que o cumprimentou calorosamente. Então eles começam a conversar. Quando seu amigo pergunta por que ele parece tão quieto, ele responde que devido a uns acontecimentos recentes, ele não está querendo chamar muita atenção. Subaru notou que Fujiro parecia estar um pouco preocupado. Então, ele pediu para Fujiro contar o que estava incomodando. Afinal de contas, eram amigos desde a escola primária. Quando ouviu a história, Subaru não podia acreditar em tudo o que havia acontecido. Fujiro explicou que não conhecia muito bem a garota, pois ela não falava muito sobre si mesma, mas, por algum motivo, ela parecia saber tudo sobre ele.
Seu amigo pensou que talvez fosse uma nova maneira de tentar eliminá-lo por causa de sua dívida, uma armadilha sexual. No entanto, Fujiro já pensou nisso também e diz que ela não parece má pessoa, o que fez Subaru lembrar de quando ele estava na escola primária. Ninguém se aproximava dele por causa de sua aparência, exceto por Fujiro. Talvez ela tenha se apaixonado por esse lado cuidadoso dele. E enquanto falavam dela, Momose se aproxima do protagonista, o chamando de Fujirozinho, como de costume. Ela pede desculpas por não ter passado muito tempo com ele, e por não ter conseguido ir à escola junto com ele, pois estava ocupada com um ensaio e uma apresentação. Então ela sugeriu que eles voltassem juntos para casa. E foi nesse momento que as pessoas começaram a comentar sobre eles, dizendo que eram muito diferentes e que ela era peituda demais para ele. Nesse caso, para evitar esses comentários desagradáveis, Momose sugeriu que fossem almoçar juntos na sala comunitária, puxando-o pelo braço. Fujiro então chama o Subaru, mas ele diz que eles ficarão bem sozinhos, enquanto pensava em como Fujiro havia mudado, já que agora até tinha uma bela dama recheada ao seu lado. Depois de correrem bastante, Fujiro parou e tentou dizer algo para ela. Momose pergunta se tem algo errado. Ao olhar em volta e perceber que não tem ninguém, ele vai falar, mas Momose o abraça, achando que ele havia a levado para lá para isso, dizendo que nunca pensou que ele iria ficar assim na escola. Ao que, claro, deixa Fujiro completamente confuso, pois só queria conversar. Embora ele pergunte para ela se pode soltá-lo por um segundo, pois tem algo que precisa falar. Porém, ela responde que não. A bruxa safada insinua que não haveria problema em ficarem mais próximos ali mesmo. Acho que vocês já estão próximos até demais. Ela tá com muitos pensamentos não cristãos. Tá perigoso isso aí. A menina já puxa ele com uma chave de buceta. A menina simplesmente montou no cara do nada. Foda-se. Então Fujiro sugeriu que eles não falem sobre o clube de luta deles, nem do relacionamento deles na escola, ou só contem para amigos muito próximos, o que deixou Momose fazendo o beiço, perguntando o porquê. Ele diz que ela já é bem popular, e conta que ouviu uns garotos dizendo que até tentaram puxar papo com o Subaru, mas que não se aproximariam dele, pois ele estava saindo com aquele pobre lascado do Fujiro. Ele fala que não pegaria bem se descobrissem que ela é casada com ele. Ué, eles já se casaram? Achei que eles estavam indo de boa, perdi essa parte. Isso deixa a Momo um pouco nervosa. Então ela grita, perguntando se isso significava que eles não vão ser melosos na escola. Aí a menina coringa de vez, gritando que depois de todos seus planos e medidas para estarem na mesma escola e classe, e ela continua metendo uma chave, aquela chave de pernas nele, enquanto grita, perguntando como vai ficar seu romance escolar e sobre sua lua de mel escolar. Em pânico, ele pede para ela se acalmar, perguntando o que ela acha que a escola é. Mas ela insiste, perguntando se isso significava que seus amassos serão privados. Ao que ele responde que sim, isso é algo privado. Ainda bem, né? Ninguém merece ter que ver essa putaria na rua. Se eu quisesse ver putaria, eu acessava o Triple X. Momose tá em choque. Ela ainda não consegue acreditar naquela barbaridade. Ela pensou que seriam conhecidos como o casal perfeito da escola. Queriam dizer, olha lá os dois pombinhos, e que publicariam várias fotos de casal juntos. Toda essa situação fez Fujiro perceber que estava tirando a diversão dela, por causa de seu egoísmo. Mas, pensando bem, Momose considerou que levar uma vida modesta e humilde poderia diminuir as chances de outras garotas se meterem e se interessarem por ele. Então, no fim, ela acaba concordando com a proposta de Fujiro, o que deixa ele surpreso com o nível de otimismo dela. No entanto, ela ainda está em dúvida se iria conseguir esconder o charme sedutor do Fujirozinho, e isso o faz rir. Então ela pergunta se falou algo engraçado. Fujiro pede que ela tivesse contato físico de forma moderada, desculpando-se e afirmando que já que viveriam juntos, seria melhor atenderem às demandas um do outro. Ou seja, teremos... Com essa resposta, Momose grita que o amava, porque eram essas coisas
que a faziam gostar ainda mais do Fujirozinho, dizendo que ele é muito fofo, que é por essas razões que ela deseja devorá-lo e tal. Ela sabe que ele está se esforçando pelo seu futuro, então ela promete se controlar, para não montar em cima dele na escola, e não dar nenhuma chave de pernas nele, em ambiente escolar. Ainda bem, eu não suporto gente melosa, me dá gatilho. Nossa, gente, eu tô tão triste porque eu terminei um relacionamento hoje. Atropelei um casal. Depois dessa calorosa conversa, eles voltam para a sala. Momose diz que irá se esforçar e se destacar também. Então Fujiro fala que o uniforme dela combinou muito com ela, o que é claro a deixa muito contente e nocil. Quer dizer, ela tá 24/7 nocil em tempo integral. E que porra de uniforme escolar é esse? As alunas tão tudo vagaba. Na minha época era burca. E olha o tamanho das pernas dessa menina, 10 metros de perna. O ilustrador tá no crack. Fujiro fala que sempre a via usando roupas casuais, o que passava uma vibe mais adulta. Mas agora, com o uniforme escolar, finalmente pareciam ter a mesma idade, o que fez com que Momose se empolgasse e insinuasse se ele gostaria de fazer algumas coisas obscenas usando o uniforme naquela noite. Essa garota não perde uma chance de provocar o camarada. Calma, Latifo, um camelo eu vou te dar. E um quarto de sala no centro de Bagdá. Um gole de araque e um trago de narguilé. 1001 noites de prazer. No fim de semana, que é isso, meu parceiro? Que é isso? Tão de parabéns, axila gostosa. Momose convidou Fujiro para comer algo. Sei, me dê mais detalhes. Embora fosse comum ela comprar comida para os dois, dessa vez Fujiro quer algo diferente. Olha lá, o menino tá muito safado. Mas era alarme falso. Ele, na verdade, quer preparar algo por conta própria. Vamos parar com esses dedinhos de viado. Tu não é kawaii, seu gay. Ele disse que gostaria de ajudar de alguma forma, pelo menos fazendo a comida, para agradecer por tudo, o que por alguma razão a deixa muito empolgada, dizendo que isso é super mega hiper incrível. Ela diz que dessa forma poderiam comer a comida caseira dele, que isso era muito melhor, e diz que também quer ajudar, e que dessa forma eles pareciam um verdadeiro casal, enquanto ele diz que ela está muito perto. Camisa interessante a dela, né? Camisa bonita. Momose diz que vai preparar tudo e que vai se trocar, o que o deixa um pouco confuso. Então ela volta vestindo um avental de muito bom gosto, que realça bem os produtos. Ela pede desculpas por ter feito ele esperar, porém tudo o que ela pensa é porque ela está de avental e aparentemente sem roupa. Então, ela já pergunta se ele tá interessado no que tem debaixo do avental, dizendo que sabe que ele quer espiar. Olha, eu só espero que não seja nenhuma tromba. O cara já pensa umas paradas sinistras, que eu não posso nem cogitar mostrar aqui. Já aviso de antemão, quem for ler o mangá, tranque a porta primeiro. É claro que Fujiro não tá pensando nela desprovida de vestes, nem em nenhuma barbaridade. Ele só tá preocupado que possa respingar molho quente na linda pele lisinha dela e acabar prejudicando o produto. Momo apenas sorri e diz que para ela ele era especial, então não haveria problemas em olhar. O Fujiro duro na cama já fica desesperado, dizendo que não, desse jeito eles não vão poder cozinhar. No entanto, quando ela tirou o avental, estava vestindo um biquíni, pois já sabia que ele pensaria em algo do tipo, e fala que ele estava reagindo como se estivesse sendo assaltado. Eu acho que ele tava, só ângulo de câmera foda. Mesmo assim, ainda era bem revelador. Ela fala para eles irem pra praia quando o verão chegar, enquanto o ilustrador dá um close extremamente necessário e nada dispensável em suas mamas. A Momo está se divertindo muito ao ver as reações dele, mas Fujiro, sensato como sempre, diz que é perigoso. É para ela pôr outra coisa, pois a classe de poder de ataque dela é de rank S.
No fim, ela se trocou, e agora com o clima descontraído, estavam prontos para cozinhar. Fujiro perguntou se ela tinha alguma preferência, ao que ela responde que não, mas ela pensou que isso pudesse acontecer, então ela já havia se preparado preventivamente para esse momento, pegando um corte de carne caro que estava guardando. Momo fala que ele pode usar o que quiser, dizendo que se ele souber a receita, ela pode fazer o que ele quiser. Eu quero salsicha com farofa e brócolis. Ela perguntou se ele gostava de cozinhar, e Fujiro respondeu que fazia tudo em casa, então já estava acostumado. Eu gosto de frango, segunda, terça e quarta eu como frango, daí quinta e sexta eu como frango de novo, e no final de semana como frango de novo para variar um pouco. Como ele tinha poucos ingredientes e utensílios em casa, ele ficou empolgado com a variedade disponível, e ao ver Fujiro tão feliz, Momo sugeriu que da próxima vez compraria um avental para ele, para que ficasse ainda mais estiloso. Eu só quero um avental se tiver um buraquinho na frente. Agora no jantar, ele planeja fazer um guisado para eles. Momo, animada para cozinhar, exagerou na quantidade de cada ingrediente, enquanto dizia que ele precisava comer bastante, e coloca um suco para dar um aroma. Que porra é essa, bicho? Logo, Fujiro percebe que ela não tinha muita habilidade na cozinha. Ele pensa que ela está envenenando a comida, mas para não ferir seus sentimentos ou criar um clima desconfortável, preferiu não dizer nada. Afinal, ele não é muito de interferir no que os outros fazem. Em um momento, Momo acidentalmente acaba derramando o suco. Não preciso nem dizer aonde. É Fujiro duro na cama, tem que dar uma mãozinha para ela, ajudando a limpar. Então ela fala que seria melhor se estivesse de biquíni. Aí depende, melhor para quem? E já tá claro que ela é totalmente inútil na cozinha. Pelo menos para cozinhar. Mas a cozinha não é só para cozinhar, dá para fazer outras coisas na cozinha e dá para fazer de avental também. Momo fala que teria sido melhor se ela estivesse usado biquíni. Depois do acidente, eles continuam cozinhando, dando duro na cozinha, e finalmente terminam a refeição. E ao experimentar, Momo achou que Fujiro era um verdadeiro gênio na cozinha. Ela fala que o guisado, preparado por Fujiro, estava realmente delicioso, mas o arroz ficou meio empapado e com um sabor meio estranho. Então logo se deu conta que foi a responsável pelo arroz, e fala que talvez não sirva para isso, o que a deixa meio triste, dizendo que não deveria ter ajudado. Mas ao notar isso, Fujiro experimenta a comida feita por Momo, e ele se limita a dizer apenas que a comida está interessante e que é realmente original. O cara quase morre. O problema não é nem o gosto, é a caganeira que vai dar mais tarde. Um sabor interessante. O importante é que é gostosa. A comida. A Momo já chora emocionada, dizendo que ele só estava tentando consolá-la. No fundo, ela sabe que a comida dela é veneno para rato. Depois de todo esforço para comer aquela porcaria, Fujiro comentou que o prato tinha um toque especial. Era muito vibrante e com muita personalidade. Personalidade até demais. Porém, mesmo comendo aquela porcaria, ele diz que ficou contente por fazerem a comida juntos. Fujiro conta que ele sempre cozinhou e comeu sozinho a vida toda. Então momentos como o de hoje fizeram com que ele se sentisse muito feliz. A menina derramando um pote de mel inteiro na comida, tá maluco? Na quinta vez ele já vai desistir da missão, vai fazer comida escondido. Fujiro diz que é essencial que os casais se ajudem nas fraquezas um do outro. Momo então se aproxima e toca o rosto de Fujiro, pedindo para ele parar de chamá-la de Momo-san e passe a chamá-la de Luna, pois isso a deixaria ainda mais feliz. Mais tarde, eles organizam uma lista de como vai ser o dia e os deveres de cada um, o que deixa Momo extremamente feliz, dizendo que eles estarem trabalhando juntos e fazendo uma lista juntos daquele jeito só reforça o fato deles estarem morando juntos. Porém, ela percebe algo e para refletir sobre uma coisa muito importante que estava deixando de lado, algo essencial que os casais fazem. E o autor mal terminou a frase e já meteu ela de coelha. Fujiro não tinha ideia do que ela estava falando. Então Luna o olha com seriedade, pois a resposta era simples.
flertar em qualquer lugar a qualquer momento. Era algo muito importante para um casal. Fujiro não entende bem a ideia. Então Luna explica de maneira científica e detalhada todas as vezes que tentou se aproximar mais dele e que ele sempre recuava. Calma lá, né, colega? Tô protegendo minha castidade. Então ela diz que quer muito fazer isso com ele. Eu não entendi muito bem o que ela quer, mas beleza. Ele responde que já disse que quando pensava nela, queria evitar agir de forma irresponsável e preferiria se conter até estar em uma situação melhor. Ouvindo isso, Luna então, com um sorriso no rosto, o segurou e lembra que ele havia dito que é justo que ambos atenderiam às necessidades um do outro, perguntando se não seria ainda mais irresponsável e ignorar os desejos de sua esposa. Agora ela pegou ele, convencendo de que uma boa e intensa conversa é essencial na vida de um casal e que uma mão boba na hora certa é indispensável para que a vida de um casal flua bem. Meteu essa e alugou um prédio na cabeça do cara. No fim, o pobre Fujirozinho acaba caindo no golpe da bandida. Ele apenas pensava se conseguiria lidar com isso sem ser completamente dominado pelas tentações da carne. Luna lhe mostrou algumas sugestões de coisas simples que suas amigas lhe recomendaram, como abraçar ou segurar as mãos, ótimos pontos de partida, e é comum em alguns países. E fala que com a prática ele pega o jeito. Passo 1: dar as mãos. Concluído. Para o protagonista, no entanto, isso já era o suficiente para fazer seu coração acelerar. Olha a cara da bandida, dizendo que isso é como comer um pedaço de bolo. No entanto, ele pensa que mesmo que seja como um pedaço de bolo para ela, tudo o que ela fazia o atiçava. O próximo passo seria um abraço, mas dessa vez quem teria que tomar a iniciativa seria Fujiro. Luna estava esperando que ele a abraçasse. Ele se sente meio intimidado pelo ki dela e demora um pouco até finalmente reunir coragem e apertá-la com força contra si. Quebrou as costelas e estourou os pulmões da menina. No entanto, ele nota que algo macio está amortecendo e percebe que os peitos dela estão o empurrando de volta. Essa é a lei de Newton, a ação e reação. Ainda metendo bala e com os olhos entreabertos, ele pergunta a ela se já era o suficiente, mas ela não responde nada e parece que ela tá gostando da terceira lei de Newton, enquanto Fujiro não conseguia evitar sentir os atributos dela. Depois de terminarem o experimento científico, Luna fala que ele realmente foi com tudo, é que havia usado força demais para um abraço simples. No entanto, ela o elogia pelo gesto caridoso. Agora com um brilho nos olhos, ela fala que o próximo passo seria um beijo. Da última vez, nem ela e nem Fujiro conseguiram se beijar, mas agora seria mais fácil. Dessa vez é apenas na bochecha. Então estava tudo sob controle. Então ela fala que estava pronta, sorrindo enquanto assobia. Ele novamente demora, o que faz ela perguntar se ele na verdade estava planejando fazer isso direto. Porém, ele rapidamente responde: foi mal, mas hoje vai ser na bochecha. E ela fala que tá brincando. Então o cara já começa a meter uma de lobo mau, falando que a pele dela parece tão macia e que sua bochecha é tão pálida e suave, os cílios longos e o sinal embaixo do olho direito dela. Ele ainda se pergunta se tá liberado mesmo. E se fosse ele, metia logo uma lambida, foda-se. Eu sou meio suspeito pra falar. Ele se aproxima aos poucos para completar sua missão. Ainda perdido em pensamentos deveras questionáveis, se pergunta se ela por acaso já teve namorado antes. E por isso ela parecia tão tranquila. Então ela estaria querendo brincar com ele, como se ele fosse um idiota e isso tudo não fosse nada. Mete a lambida. O cara fica lá se questionando sobre a existência do cosmos. É só meter a lambida. Que moleque desgraçado. Momo pensa que mesmo ela não conseguiria e acha que o provocou demais, falando que talvez o beijo seria muito rápido para eles, ainda sugerindo fazer isso como o primeiro grande objetivo deles. Porém, cheio de coragem, ele se aproxima e tasca-lhe o beijo nela. Depois ele fica pedindo desculpas por não ser mais habilidoso. É impressão minha ou ele tá secando os peitos da menina? E toda essa situação acaba deixando tanto ele quanto ela extremamente nervosos. Porém, de repente, ela começa a fazer uma cara extremamente suspeita, dizendo para ele não se preocupar.
enquanto o protagonista pensa que se ele se esforçar, poderá fazer mais coisas e quem sabe chegar ao próximo nível. Isso aí, Farmar XP, é disso que eu gosto. Então, confiante de que agora teria que ir até o fim, ele pergunta qual seria o próximo nível. Porém, fazendo uma cara devera suspeita, ela revela que o próximo nível era lascar-lhe a mandioca, empurrar a bola, o que por hora estava completamente fora de questão. Ele fala que ela já tá querendo demais. Depois de alguns dias, Momo reflete que já está morando com seu precioso Fujirozinho há quase um mês e está muito feliz. Eles já fizeram lista de deveres e até planos juntos. Ela pensava que todos os dias seriam bons, mas justamente hoje, Fujiro disse que precisava passar em um lugar e pediu para que dessa vez ela voltasse para casa sem ele, o que a faz pensar que ele está agindo de forma estranha ultimamente. No dia seguinte, ele a cumprimentou como sempre, perguntando se hoje eles poderiam ir para casa juntos. No entanto, novamente Fujiro diz que tinha coisas para fazer, que o professor tinha pedido para ele. Ela então fala que vai esperar até ele terminar, mas Fujiro, no entanto, disse que irá demorar bastante e que o melhor seria que ela voltasse para casa, pois ele chegaria apenas na hora do jantar. E mete um até logo enquanto vai embora. Momo tentou convencê-lo a ficar, mas ele foi embora sem dar explicações mais uma vez, o que é de partir o coração dela, pois eles costumavam sempre voltarem juntos. Caso 2. Em um outro dia, Fujiro disse que sairia no sábado, e ela perguntou para onde ele iria, ao que ele respondeu que iria à biblioteca estudar, e novamente Momo se oferece para acompanhá-lo. Mas ele responde que as notas dela, de alguma forma, já são muito boas. Então, por agora, vai se concentrar sozinho e fala para ela se divertir como quiser. Mesmo ela insistindo que queria ir junto, pois vai se sentir sozinha, ele acaba saindo sozinho novamente. Ela já tá começando a ficar pistola com essa situação e sente que ele está se distanciando dela. Embora ela acredite que deva dar um espaço para ele, ela começa a se questionar se ele está escondendo algo. Ela chega até a bater a cabeça na parede pensando nisso. Ela se questiona se deve se disfarçar. Até cogitou contratar um detetive para espioná-lo ou colocar um GPS nele. Eu iria de GPS, é mais custo-benefício. Mas depois se arrependeu, achando que estava exagerando e que provavelmente só estava pensando demais. Até que ouviu algumas garotas falando sobre problemas amorosos e como um namorado terminou com uma delas por ela ser muito pegajosa. A garota fala que o ex-namorado dela disse que ela era muito densa. Muito densa é foda. E ao perceber a presença de Luna, perguntam se o cara não tinha sido muito duro. Lá ele. Luna então pensa que se elas estão falando isso, no caso ela não estaria sendo muito pior com o Fujirozinho? O relato delas deixa a Luna em choque. Elas pedem conselhos a Luna, achando que ela deveria ter bastante experiência em relacionamentos. No entanto, o que preocupava Momo era a possibilidade de estar sendo sufocante demais com o Fujiro, e esse ser o motivo dele estar se distanciando. Depois de se despedir das outras meninas, ela começa a avaliar o caminho de seu relacionamento até ali. Ponto 1. Ela apareceu dizendo que em troca de dinheiro, ela seria a esposa dele. Ponto 2. Ela sempre dizia que gostava dele, mas ele nunca dizia o mesmo. Porém, ela pensa que só se passaram um mês. Talvez ainda seja cedo. É claro que enquanto ela fazia essa importante reflexão, tem que meter o frame da traseira da menina. E essa situação a deixa um pouco para baixo. De repente, ela pensa que ele talvez tivesse descoberto quem ela realmente é. Então não seria nada estranho ele manter distância, depois de saber a verdade sobre Luna. Ela se pergunta se por acaso ele teria descoberto sobre aquilo, o que a deixa muito inquieta. Naquela noite, ela não conseguia tirar da cabeça a possibilidade de Fujiro ter descoberto seu segredo. E ele nota que ela estava pensativa e perguntou se algo estava acontecendo. Então, sem enrolação, ela disse que queria falar sobre algo importante e perguntou aonde ele foi exatamente depois da escola. Fujiro claramente ficou meio nervoso e tenta desconversar, respondendo que esteve ajudando o professor novamente. Mas então Momo levantou-se da mesa, chamando-o de mentiroso, afirmando que o professor nunca o deixaria ficar até tarde. Fujiro perguntou se ela estava chateada e pediu desculpas, achando que estaria tudo bem, se ele avisasse com antecedência que chegaria tarde. Luna, no entanto, com uma expressão um pouco triste, diz que estava pensando em parar de ser tão apegada a ele.
Fujiro não entende o que ela quer dizer. Momo então diz que ele está se afastando dela e explica como tem se sentido desde que percebeu o afastamento dele, achando que fica tempo demais perto dele. Por isso começou a pensar que talvez ele esteja querendo um tempo sozinho. Quando percebeu que ele estava levando o relacionamento a sério, começou a pensar que estava sendo uma carga muito grande para ele, especialmente com todas as conversas sobre casamento. E é claro que o autor tem que mostrar os peitos da menina, para transmitir os sentimentos dela da maneira mais objetiva possível. Além disso, ela pergunta se ele tinha visto o que havia no quarto dela. Fujiro então concorda, dizendo que realmente não tem se comportado bem com ela ultimamente, e pede desculpas. Mas Momo, no entanto, não quer que ele se desculpe, mas sim que explique o motivo de estar agindo dessa forma, para poder consertar as coisas. Que será que tem no quarto dessa maluca? Comenta aí o que você acha. Eu acho que é um chicote e aqueles aparelhos sofisticados concorrentes. Ela tem uma carinha de dominatrix. Fujiro então confessa que um dia, enquanto estava limpando, ficou curioso para saber como era o quarto dela, mas decidiu não entrar, porque sabia que seria errado invadir a privacidade dela. Momo pergunta por que então ele a estava evitando, e Fujiro responde que não era essa a intenção, e tira uma pequena caixa do bolso, mostrando um anel de noivado. Ele explica que como ela sempre cuidou tanto dele e do relacionamento, ele sentia que não estava agindo como deveria. Por isso, trabalhou muito para comprar um anel, mesmo que simples, pois queria dar algo que simbolizasse o compromisso deles. Ele queria dar algo que preenchesse esse espaço. Ele quer preencher o espaço dela, naquele pique. Ao ouvir isso, Momo não consegue conter as lágrimas. Momo kawaii demais. Emocionada ao descobrir que ele estava fazendo tantos trabalhos para lhe comprar algo especial, enquanto ela suspeitava de outros motivos. Chorando, ela pede desculpas por ter duvidado dele, e ambos se desculpam pelos segredos que mantiveram. Isso aí é papo furado. Eu quero saber das correntes. Digo, dos itens que ela tá escondendo no quarto. Ela nunca imaginou que ele faria algo tão bonito, sentindo-se extremamente feliz. Ela pede para Fujiro colocar o anel nela. Não tem como não. Ai, ai. Enquanto ele ajuda a colocar o anel, diz que se houver algo que ela não goste, ela deve falar, pois ele também tentará melhorar para que possam ser um casal de verdade. Fujiro se sente aliviado, porque Momo aceitou seu anel. Ele deu um anel de lua para ela, e de certa forma, sente que o anel é perfeito para ela. Depois, Momo entra no quarto dele, vestindo uma roupa deveras reveladora, perguntando se ele ainda estava acordado. Ela se desculpa, pedindo que ele aceite o favor que está prestes a pedir. E um grande convite tentador chegou ao nosso bravo guerreiro naquela noite. Ela pede para que ele a conduzisse naquela nobre dança, porém Fujiro a segura pelos ombros, lembrando-a do que disse sobre não querer ser irresponsável. Nada de safadezas por hoje. Ela então repete o que ele sempre diz, sobre ele não querer ser irresponsável. E Fujiro diz exatamente. Porém, dessa vez, ela veio mais preparada que o normal. Com o preparo do Batman, ela fala que ser alguém totalmente irresponsável é bem vago. Então, muito nervoso, Fujiro na cama responde que por hora, eles devem apenas esperarem até ficarem adultos. E novamente com o preparo do Batman, ela pergunta que então eles serão responsáveis assim que ficarem adultos. Mas gaguejando, ele responde que isso, mas não exatamente, é mais ou menos. Luna então o agarra, dizendo que isso vai demorar muito. Ela se aproxima cada vez mais dele, dizendo que não se importa se for agora ou depois, desde que ele aceite a responsabilidade. Fujiro até pensa que isso pode ser verdade, mas se questiona o que aconteceria se depois de tudo ele não fosse bom e a abandonasse. Esse Fujiro na cama é um menino muito questionador. Ela responde que isso não aconteceria, pois tem observado o comportamento dele já faz uns 8 anos. Ela tem confiança nas habilidades de observação dela. Por dentro, ele se pergunta a que ela se refere, como se ela soubesse tudo sobre ele. Ele fica se questionando sobre não saber nada sobre a Luna e se pergunta se ela contaria se ele perguntasse. Ele também se pergunta se vai conseguir corresponder aos sentimentos dela. Ele não quer envolvê-la em problemas. Pro tá fraco pra caramba, parece uma gelatina. E ele fica mais um tempo de corpo mole, até que de repente ele vai pra cima e pergunta se ela realmente tem certeza disso. Aí ele fala que é a primeira vez e blá blá blá.
mas ela diz que quer dar um tapa na periquita com ele, pra ele fazer ela sua e tal. Acho que agora acabou o mangazinho. Agora é a hora dos adultos conversarem, hora do cardio. Um tapa na gostosa. Daí eles ficam lá, de agarra-agarra, treinando umas técnicas de judô, só que sem kimono, pra dar uma variada. Rola aquele climazinho, aquela coisa toda que você já sabe. Eles deixam o like no vídeo e tudo mais. Depois do like, a menina já começa a babar. Então eu vou passar, já falei o suficiente. Porém, depois de umas mãos bobas aqui e ali, e umas babadas meio estranha, Luna ri, admitindo que essa é a primeira vez que faz esse tipo de treinamento exótico. Então também estava meio nervosa. Isso claro deixa Fujiro surpreso, e pergunta se ela estava falando sério. Eu vou cortar aqui a parte da Momo, porque tá meio complicado eu diria. Mas deixando isso de lado, Momo toda envergonhada responde que sim, pois apesar de se esforçar muito, ele sempre foge ou rejeita suas investidas. Ela fala que não resiste ao charme dele, e blá 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 blá. Isso aqui já tá ficando ruim, não tem história boa e nem sexo. Aí fica complicado. Ela conta que devido às esquivas dele, ela pensou em ser um pouco mais safadinha. Quer ser safadinha? Vai pra igreja, chama um exorcista. Fujiro simplesmente ri. E Momo questiona por que ele está rindo, perguntando se tinha algo errado com ela. Ele fala que na verdade, ele achou que ela já tinha feito um treino de cardio safadinho antes. E diz que esse vai ser o segredinho deles, colocando a mão na cabeça dela. Ele a acaricia, dizendo para ela relaxar, pois eles não precisavam ter pressa. Nossa, se essa frase fosse o contrário, seria bem estranho. Ainda bem que não é o caso. Pensa, ela coloca a mão na cabeça dele e a acaricia, dizendo para relaxar. Momo pensa se por acaso ela se tornou incômoda, mas não é isso. Fujiro se sente mais aliviado, ao saber que também é a primeira vez dela num cardio safado. E fica mais à vontade por saber que ela escolheu compartilhar esse momento com ele, pois ele quer que seja especial para ela. Ah, pau mole pra caramba. Então ele a convida a crescerem junto... Não, pera aí, velho, como aqui? Então ele a convida a crescer junto com ele. Meteu essa. Momo pergunta se ele está sendo sincero e quer saber se ela ficasse com rugas, espinhas ou algo do tipo, ele continuaria pensando assim. Não, nesse caso é rua, separação de bens, tá maluco? Daí eles falam que vão fazer isso juntos com o poder da amizade e esses delírios de usuários de droga médio, enquanto dão as mãos e tentam se conectar, se é que você me entende. Depois Momo fala que vai assistir uns videozinhos e ler sobre levantar voo, para aprender mais sobre. No fim não rola o cardio sapeca, só me enrolaram. Na escola, o protagonista estava na biblioteca, pensando em como aquele lugar enorme era incrível. Antes de se preparar para estudar, ele enviou uma mensagem para Momo, pedindo que ela fosse para casa sem ele, enquanto ele refletia sobre tudo o que conversaram na noite anterior. Ela havia dito que eles deveriam se acostumar a fazer coisas mais íntimas, como treinos intensos de judô. Fujiro não conseguia evitar de pensar em como ela era caliente, e do nada ela apareceu atrás dele, rindo por tê-lo assustado. Ela comenta que já que ele está estudando na biblioteca, ela veio para ajudar. Fujiro agradece, mas explica que quer estudar sozinho, para poder se concentrar. Porém ela insiste, e Fujiro acaba sendo mais direto, dizendo que quer ser o melhor que puder nos estudos, e que quer roubar o primeiro lugar dela. Ele não quer perder de jeito nenhum nos estudos, o que a deixa toda serelepe, fascinada com a atitude dele. Ela dá uma coringada, pensando que o Fujiro é incrível quando se impõe, estabelecendo limites com aquela cara séria. É que parece que ele não gosta de ficar para trás. Então ela diz que não vai incomodá-lo, porém puxa uma cadeira falando que eles devem estudar juntos e que se tivesse algo que ele não entendesse, era para perguntar para ela. No fim ele cede e estão lá estudando. Porém, como previsto previamente, Fujiro não consegue se concentrar com a presença dos atributos de rank S dela. Ele sempre conseguiu manter a concentração, mesmo enquanto trabalhava, então isso está o deixando frustrado. Percebendo isso, Momo com um sorriso brincalhão o provoca, pedindo que ele se concentre, e sugere eles fazerem uma pausa.
Ela não entende por que ele estuda tanto, já que ainda falta muito tempo para os exames. Fujiro, com uma expressão triste, revela que a única coisa em que confia é na sua capacidade de estudar. Lembrando que conseguiu entrar na escola que queria, ele não quer apenas acompanhar o ritmo de seus colegas, ele quer ser o melhor. E explica que não consegue se concentrar perto dela. Momo se desculpa, falando que isso parece fazer sentido, e decide que vai encontrar uma forma de ajudá-lo, o que deixa o protagonista se sentindo mais tranquilo. Então Momo sugere que o trabalho dela possa ser ajudar ele a relaxar, encostando a cabeça em seu peito, enquanto o abraça. Mas parece que ele está sentindo ainda mais tensão muscular. Fujiro pede para ela pegar leve, pois alguém poderia ver e interpretar as coisas de maneira errada. Porém, a Momo sussurra em seu ouvido que ela percebeu ele espiando ela mais cedo. Fujiro já entra em choque, guerreiro abatido em combate, e provocando ainda mais, ela diz que se não puder ajudá-lo a estudar, pelo menos pode ajudar a lidar com o estresse. Lembrando de que sempre que precisar de algo, é só chamá-la, enquanto segurava seu braço para que não escapasse. Fujiro até tenta escapar, mas ela fala que não vai deixá-lo. Então ele fala que irá estudar em casa, e com a porta trancada. É bom trancar as janelas também, só por segurança. No dia seguinte, Fujiro percebe que acabou o sabonete e o detergente do banheiro. Momo, então, como de costume, aparece atrás dele, perguntando se tem algo errado. Ele já manda ela vestir uma roupa, porém, ao perceber as coisas faltando, a Momo sugere que eles vão às compras juntos. E o Fujiro acaba aceitando, falando que é uma boa ideia, o que deixa a Momo muito feliz, enquanto ela propõe que poderia ser um encontro de compras. Enquanto à espera, Fujiro está nervoso porque essa será sua primeira vez saindo com uma garota. Ele teve que conter as ideias malucas da Momo. Ela já estava querendo ir para um cruzeiro. Quem é que vai fazer compras num cruzeiro? Finalmente, Momo chega usando um vestido elegante e bonito. Que porra é essa, bicho? A menina se vestiu com um monte de roupa chique para ir fazer compras no mercadinho. É claro que a Momo acaba chamando a atenção das pessoas na volta. E não demora muito para Fujiro começar a ouvir as pessoas comentando que ela era muito fofa. E se ele era o namorado dela. Ela pergunta o que foi, e Fujiro responde que parece que estão observando eles, por ela ser fofa. Mas a Momo fala que talvez seja porque Fujiro era muito bonito. Então Momo segura a mão dele, enquanto propõe que nesse caso, eles podem se exibir o quanto quiserem. Mas vamos com calma nessa exibição, né? E isso não era bem o que Fujiro queria, já que ele preferia não se destacar. Enquanto caminham pela rua, Momo confessa que não conseguiu dormir na noite anterior, de tanta ansiedade por ter esse encontro. Ela pede para que visitem vários lugares. E Fujiro percebe que estava se preocupando demais com a opinião dos outros, em vez de aproveitar o tempo ao lado dela. Do nada, ele mete um sabão. Vamos olhar várias coisas. Isso faz com que ela ria da animação dele, pois no final das contas, não importa qual sabão eles comprem. O que importa é ela ficar com o mesmo cheiro que o dele. E o like no vídeo, claro. E evidentemente, Fujiro não tem argumentos contra isso. E um salve para os membros. Muito obrigado pelo apoio. Eles passam em uma livraria. Depois vão queimar dinheiro num gacha. E pelo milagre do roteiro, ele consegue o prêmio. Então Momo chama ele rapidinho e mostra a seção das lingeries pra ele. E pergunta qual estilo ele achava mais fofo. Me gusta muito. Ela fala que sempre escolhe e queria que ele escolhesse uma pra ela. O cara já tá pensando umas coisas meio complicadas. Porém, Fujiro fala que não é um grande conhecedor desses produtos em questão, então diz que acha que não pode ajudar com isso. Bom, no fim ela decide experimentar e pede para ele esperar um pouco. O cara, meio em pânico, pergunta se isso era permitido. Sim, de fato é permitido e aprovado. Ela revela que, na opinião dela, ela acha que ele prefere coisas mais puras, e foi por isso que ela se vestiu daquela forma para o encontro. O Fujiro até diz que acha que ela ficaria bem em qualquer coisa, e eu devo dizer que concordo com ele. Ela ficaria bem até pelada. Porém, a Momo puxa ele, falando que não quer vestir qualquer coisa. Ela quer algo que combine com ele. O Fujiro já entra em pânico novamente. Que barbaridade é essa? Falando que isso não pode e que os funcionários vão reclamar. Porém, ela insiste em saber a opinião dele sobre o produto.
Ele demora para responder, então ela pergunta se ele preferiria algo mais ousado, mais caliente. Então ele finalmente responde que essa já estava ótima. Me gusta muito essa. E do nada, ele começa a ter outra crise existencial, falando que o outro também parecia ótimo, pois ressaltava a pele branca dela. Eu não falo mais nada. Momo acha engraçado ver ele falando daquele jeito. Então ela sussurra que vai usar esse. Então na próxima vez era para ele prestar bastante atenção e olhar direitinho. Bom, no fim produto comprado, todo mundo feliz. É hora da pauleira. E depois do teste dos produtos, ela mostra um avental que comprou para ele. Quem não entendeu a referência, assiste os outros capítulos, tá na descrição. Ela lembra sobre quando estavam na cozinha e aquela coisa toda, que você já sabe. Então pegando na mão dele, ela agradece pelo dia, dizendo para eles terem outros encontros de novo. No outro dia na escola, Subaru, amigo de Fujiro, que estava sumido, pergunta se ele vai estar livre mais tarde. Mas Fujiro diz que hoje não vai dar, porque ele tem compromisso de mercado. O Subaru pergunta se ele estava trabalhando feito louco de novo. E se isso era por causa daquela menina problemática que o Fujiro tinha falado para ele. O Fujiro responde que isso ainda não está resolvido, mas pelo menos ele já sabe que não é nenhuma armadilha, nem golpistas de casamento. E Fujiro diz que falando nisso, tinha algo que ele queria contar para o Subaru. Olha a carinha da bandida. O Subaru dá um grito ao descobrir que a mulher perigosa que pagou as dívidas dele era a Momose. E além disso, ele iria se casar com ela. E como se não bastasse, ele ainda revela que eles estão vivendo juntos. O Fujiro ainda não sabe bem ao certo por que ela está fazendo tudo isso. Mas o que importa é a aventura. Dale! Subaru reflete sobre Fujiro estar agindo estranho ultimamente. É aquela situação insana de estar morando com uma colega sobre premissa de casamento. Muito nobre na minha humilde opinião. De repente, Subaru percebe que Fujiro era seu único amigo e que agora ele está morando junto com a Momose. Nesse momento, duas garotas se aproximam do Subaru, falando que precisam discutir com ele sobre o comitê dessa semana. Porém, o Subaru se vira com uma cara ameaçadora, perguntando se elas estão falando com ele, o que as faz saírem correndo pedindo desculpas pelo incômodo. Ele pensa que mesmo agora acontecem as mesmas coisas da época do ensino fundamental. Ele sabe que é meio intimidador, mas também não precisa sair correndo. Fujiro foi o único que não ficou intimidado com ele, então se pergunta se Fujiro realmente está bem com a situação da dívida e com aquela garota. Enquanto refletia sobre isso, Momo aparece em sua frente, chamando pelo nome dele. Ele até pergunta se é com ele, e ela responde que ele era o único com esse nome naquela sala, mas apenas o Fujiro o chamava pelo primeiro nome, o que o surpreendeu. Momo fala que ele é o único que ainda não tinha entregado a tarefa de química, e ela estava coletando. Ao entregar sua tarefa, Subaru pergunta se ela vai levar tudo aquilo sozinha, e ela responde que sim, mas Subaru vê isso como uma oportunidade para coletar informações sobre aquela garota suspeita. E bota suspeito nisso. Olha, maior que a cabeça da menina. Os caras são muito bons de anatomia. No caminho, Momo comenta sobre Subaru ser amigo de Fujiro. Então Subaru a questiona sobre ela ter emprestado uma quantia grande de dinheiro para Fujiro. E ainda não tinha deixado claro o porquê. Porém Momo novamente afirma que a razão para isso é que ela o amava e simplesmente queria ajudar. Ela fala que mesmo que tenha que recorrer ao poder do dinheiro, ainda assim é um gesto de amor, e pergunta se tinha alguma coisa errada nisso, enquanto jogava todas as folhas que carregava para cima. Ela acaba perguntando sobre um leãozinho que Subaru carregava. Esse foi o Fujiro que tinha dado para ele, lá ele. Ao que ele confirma, e Momo fala que entende que é assim que Fujiro é. Porém isso deixa Subaru um pouco irritado, falando que ela não tinha o direito de dizer isso, pois tinha chegado ontem. Ele fala que não importa quais eram as intenções dela, mas que se fossem ruins, ele não iria perdoá-la. Não mexe no meu macho. Mas isso deixa Momo feliz, dizendo que ele parecia muito legal.
Ele até parece meio distante, mas quando se trata do Fujiro, ele mostrava seu verdadeiro eu. Ela fala que saber que tem outras pessoas que gostam e querem proteger o Fujiro, assim como ela, a deixa muito feliz. Embora o Fujiro não fale muito com ela na escola para não chamar muita atenção, ela fica feliz que ele tem alguém de confiança como Subaru e pede para ser amiga dele também. Subaru a questiona, perguntando se ela não o achava estranho. Porém, ela responde que jamais acharia estranho alguém que cuida tão bem dos presentes de seus amigos. E ele acaba lembrando que o Fujiro tinha dito a mesma coisa pra ele no passado. Pronto, agora ela já tem o melhor amigo do cara. Que ela não seja uma yandere, porque se for já tem todas as peças. No fim, ele fala que ainda não confia 100% nela. Porém, ela parte pra cima dele animada, dizendo que eles podem ser super amigos a partir de agora. E acaba caindo em cima dele de uma forma perturbadoramente suspeita. Vai com calma aí, minha filha. Subaru, desesperado, manda ela sair de cima dele. E bem nessa hora, o Fujiro acaba chegando e pergunta o que eles estão fazendo. E Momo prontamente responde animada que estava melhorando a relação dela com o Subaru. Sei, com certeza deve ser isso mesmo. O Fujiro pergunta gritando se está sendo feito de corno pelo seu melhor amigo. O Fujiro grita que ainda é muito cedo para ser feito de corno. Porém Subaru jura que é um mal entendido. Mal entendido, sei, já ouvi isso antes. É isso que se diz quando te pegam em cima da sua namorada, ou nesse caso embaixo. Bom, resumindo, Fujiro foi corneado pelo seu melhor amigo. Tempos difíceis esses que vivemos. Em casa, Fujiro fica pensando como ele é um corno manso. Aquele jeito de cair em cima dos outros só acontece em mangá. Pois é, já sabe, se você ver isso acontecer, comece a duvidar da sua existência. A Momo aparece atrás dele. Ela acabou de sair do banho e fica lá chupando seu picolé e fazendo umas paradas bem suspeitas, que é melhor eu nem mostrar aqui. Bom, enfim, ela senta do lado dele, dizendo que ele parece estar todo tristinho. Então ela pensou em dar uma ajuda com isso. Sei, uma mãozinha amiga, mãozinha camarada. Ele até diz que não está triste nem nada, mas ela parte pra cima dele, falando que está mentindo. E para variar, com os planetas saltando para fora da órbita. Ela pergunta se ele quer ficar sozinho, mas ele nega. De repente ela fica séria, dizendo: não me diga que ainda está pensando no que aconteceu mais cedo. Claro, pô, agora sou corno. E fica claro que era isso mesmo. Ela então fala que pelo que tá parecendo, ele está com ciúmes. Não, ciúmes é uma coisa, ser corno é outra. Ela fala que ele está se sentindo mal por ela ser amigável com outro garoto, e que é exatamente assim que se sente quando uma garota se aproxima dele. Acho que amigável é meio sutil demais para descrever o que aconteceu. No fim ela fica animada por ele sentir ciúmes dela. Fujiro então tenta sair correndo por se sentir envergonhado, mas ela o agarra enquanto chupava o seu picolé. Ele fala que nunca havia sentido isso antes, e mesmo quando ela o chama de marido, ele não consegue corresponder às expectativas. No fim acontece o de sempre, ela agarra ele dizendo que ele era muito fofo, e pra variar com pouca roupa. Ela diz que isso acontece quando gosta de alguém, e que no caso fica feliz de vê-lo ficar irritado com isso por causa dela. Corno! Então ela pede para ele deixar ela ajudar com os problemas dele. Se aproximando dele, ela fala que vai dar algo pra ele. Ela vai dar o like no vídeo. Menina deveras generosa essa. Dá-lhe. E por alguma razão, lambe seu picolé enquanto diz que cabe a ele decidir se vai querer ou não. Like eu aceito sempre. Obrigado e itadakimasu. E não tem nada de estranho nisso, YouTube. Isso aqui é compartilhar, é caridade. Ele fala pra ela que não agiu assim para ganhar nada, mas ela parte pra cima dele, falando pra ele abrir. Abrir? Ela quer meter o picolé que tava chupando na boca dele. Bandida safada.
Ele pergunta se era isso que ela nunca deixaria outros garotos fazerem. E ela pergunta se ele realmente não vai tentar, enquanto balança o picolé na frente dele. Ficando irritada, ela pergunta se ele vai chupar ou não. O picolé, é claro. Olha o picolé, chupadinha, chupadinha, só sente o gigante levantando do sono. Quando o bunda mole finalmente diz que sim, o picolé acaba derretendo e caindo nele. Ele fala que é isso que dá brincar com comida e que já está se sentindo melhor. Porém agora ela tem que limpar o picolé que caiu nele. Eu vou me limitar a apenas dizer isso. A gente já tá abrindo a caixa de Pandora. Depois de algumas limpadas, se é que você me entende, e de fazer o que tem que ser feito, ela fala que já era o suficiente. E eles ficam lá fazendo o que tem que ser feito por um tempo. Ele fala que o coração dele está batendo tão rápido que nem é capaz de ficar triste, o que a agrada, dizendo que ele era muito fácil de provocar. Porém, ele acaba notando uma cicatriz na testa de Momo. E ao perguntar sobre isso, Momo fica nervosa, dizendo que não era nada. E vai para seu quarto, dizendo que esqueceu de sua maquiagem. E o mais trágico é ela ter deixado o picolé cair no tapete. Agora vai dar um trabalhão para limpar. Tomara que ela não resolva limpar com a língua, senão vai ser complicado. No banheiro, ela reflete que ficou distraída com a situação de Fujiro e fala que acha que o gato saiu da caixa. Eu sei lá o que isso significa. No dia seguinte, Momo aparece perguntando se Fujiro gostava daquela roupa que ela estava usando. E quando ele diz que sim, ela fica contente, falando que usará isso para sair com ele amanhã. Fujiro, no entanto, pergunta se isso era uma boa ideia. Mesmo que estivesse ficando mais quente ultimamente, ainda poderia estar um pouco frio para aquela roupa. Porém, para variar, ela pula em cima dele, dizendo para ele não subestimar o poder de Magal. Piriguete que a piriguete não sente frio e nem fica doente. E é claro, o autor tem que mostrar um pouco da traseira da menina, né? Não tem como, já virou rotina. Mas no fim, o tal poder de Gal não serve para nada, porque ela fica doente. Era melhor ter o poder das piriguete mesmo. Piriguete Power. Com certeza venceria essa batalha. Go, go, piriguetes. E ela fica lá choramingando e espirrando sobre querer sair com ele. Ele então a cobre com o futon, dizendo que a saúde dele é muito boa, então ela não precisava se preocupar. E ela já me faz uma carinha meio suspeita e mete a cabeça pra dentro das roupas dele, dizendo que vai usá-lo para se aquecer. Eu acho que é válido. Então ele decide fazer uma sopa pra ela, mas precisa ir no mercado e pergunta se ela queria alguma coisa de lá. E ela me pede um sorvete e geleia, ou qualquer coisa que seja leve, e ele fala que de jeito nenhum. Ela tenta impedi-lo, dizendo que quer que ele fique com ela, que não quer que ele vá a lugar nenhum. A menina tá completamente doida, agarrando o cara, dizendo que tem certeza que fica por ali, e agarra as calças do cara, falando de um tal tesouro. Mas ele fala pra ela tirar o cavalinho da chuva, sem caça ao tesouro pra ela. No fim, eles acabam pedindo iFood. Já tem uma waifu pra comer aí já. Pra que pedir mais uma? iFood. Antes de colocá-la pra dormir, ela fala que acha que deveria trocar a toalhinha morta em sua cabeça. Então ele vai atrás da tal toalhinha. De repente, Momo chama por ele e aparece dizendo que precisa se refrescar. Essa menina claramente tem um problema com roupas. E fala que odeia ficar suada. Depois ele mete na... Ô louco, calma lá, filho. que é isso, mano? Tá maluco? Depois ele mete na boca dela o termômetro. E fala que vai ajudá-la a se trocar. O que surpreende Momo, perguntando como ele pode falar aquilo sem ficar vermelho. Vermelho é a cabeça do meu... E ele faz lá o que tem que ser feito. Ela comenta que isso é meio nostálgico. Antigamente ela sempre pegava um resfriado, mas já fazia um tempo que isso não acontecia. Fujiro vê isso como uma oportunidade para saber mais sobre Momo e pergunta a ela como era quando criança. Ela comenta que nunca foi muito boa em cuidar de si e nem em conversar com os outros. Ela tinha o costume de ficar com febre e que seus pais não estavam por perto, então ela sempre chorava sozinha. Porém agora ela tinha o Fujiro para consolá-la. Dá-lhe Fujiro na cama. Por alguma razão,
Fujiro acaba mordendo seu lábio, irritado com o fato de ter tirado proveito da situação com a Momo. Ele pede desculpas, se perguntando se algum dia poderá ouvir sobre todo o passado dela. E Momo fala que se não estivesse resfriada, teria metido a beijoca nele para sarar. Ele comenta que gostaria de saber mais sobre o passado dela, mas que não se importa de esperar até o momento certo para ela contar, o que a deixa toda sem jeito, perguntando o porquê dele falar essas coisas assim de repente, mas é claro que ela gosta, né? De volta à escola, os resultados do ranking escolar finalmente saem. E Momo novamente fica em primeiro e ele em segundo. Como ele entrou na escola com bolsa, ele não pode abaixar sua guarda. Mas ela fala que ele havia dito que roubaria o primeiro lugar dela. Então não tinha com o que se preocupar, porque não poderia perder para qualquer um. E diz que vai manter o primeiro lugar quentinho para ele. Ela pergunta se ela desse uma recompensa para ele o ajudaria. Nesse momento, uma garota acaba esbarrando neles. Fujiro prontamente pede desculpas. Eu não pediria desculpas nada. Tava parado, pô, tá maluco? Fujiro pergunta se ela estava bem, porém ela fecha a cara, falando por favor para eles evitarem se envolverem em práticas indecentes nas dependências da escola. Bom, os caras são top 1 e top 2, então eu acho que no caso deles estão liberados. Fujiro se pergunta o que ela queria dizer com isso, e logo percebe Momo agarrada em seu braço. Ele responde que só estavam tendo um tempinho juntos, nada demais. Porém a garota pergunta se por ele falar isso, queria dizer que eles estavam namorando. É que eles estavam perto demais um do outro, para só um tempinho casual. Momo pergunta se eles não estavam mais para casados do que para namorados. E a garota manda eles pararem de fazer barraco no meio do corredor. Eu já meti a carteirada de número 1 nela e perguntava quem é ela na fila da merenda. Ela acaba descobrindo que eles eram os melhores de suas séries e fala que eles deveriam manter a boa reputação da escola, especialmente estando na frente dos rankings. Momo pergunta se o que ela tinha dito antes era que garotos e garotas não podiam ficar tão próximos, e se aproximando da menina, ela dá um abraço nela, falando que então, por ela ser menina, deve ficar tudo bem. Eu acho que nessa batalha a menina nova perde de lavada. Que os jogos comecem. Isso deixa a Ares muito envergonhada e empurra a Momo pra longe, gritando pra ela se afastar. Porém ela acaba caindo no chão e mostrando o produto só pra variar. O Fujiro já fica em choque, repetindo que é branca. É branca, é branca, é branca, é branca. Normalmente o Fujiro ajudaria, mas ele pensa que nesse caso é melhor deixar pra lá. Fujiro na cama é um sábio guerreiro, um pau mole, mas sábio. No fim, ela se levanta dizendo que como alunas da Mion, eles devem manter boas condutas no campo. E parece que ela não percebeu que tá mostrando o produto. Evidentemente eu não vou mostrar. Eles até tentam avisá-la que tá aparecendo a parada e tal, mas ela sai correndo, dizendo para eles não se atrasarem para suas aulas. Quando ela vai embora, Momo comenta que até que demorou para ela acabar notando eles, e que ela era famosa por isso. Momo conta que aquela garota era de longe o membro mais rígido e agressivo do conselho estudantil, sempre impondo a moral ao mesmo tempo que a perturba. Ares é conhecida como a destruidora de sonhos molhados. Mais tarde, enquanto pensava que iria passar Momo na próxima vez, ele acaba notando a Ares, que estava murmurando alto, algo sobre o porquê você ainda não deixou o like no vídeo. Ela resmunga sobre uns pontos que deveriam se mover juntos. Ele pensa que talvez ela esteja lutando contra a matemática e poderia oferecer ajuda, mas considerando o que tinha acontecido essa manhã, era melhor não. Porém, ela faz tanto barulho que ele acaba perguntando se ela estava tendo dificuldades com alguma coisa, e que se ela quisesse, eles poderiam estudar juntos. Porém, ela prontamente recusa, dizendo que não precisa da ajuda dele. Mas no fim, ele acaba ajudando ela, dizendo que quanto mais difícil era o problema, mais gratificante era resolvê-lo. Então ela fala que ele é um verdadeiro masoquista, porque parece gostar de sofrer. No entanto, ela não discorda totalmente dele. Ele então ensina ela a fazer o cálculo, em que estava tendo dificuldade, que era só ela fazer isso e aquilo e estava resolvido. Depois ele pergunta se ela tinha entendido.
Ela fica encarando o livro sem dizer nada. O que eu faço é perguntar se eu não deveria ter se metido nisso. Então ela responde que ele pode até ser uma vergonha para a moral pública, mas que certamente era diligente com os estudos, o que o deixa meio confuso. Porém ela diz que ele não precisava ficar envergonhado. Ele fala que parece estar havendo um mal-entendido e pede desculpas pela situação daquela manhã, dizendo que jura que nunca teve a intenção de profanar a moral do ambiente escolar. Mas não dá pra dizer o mesmo da Momo. Ela com certeza teve plena intenção de fazer algumas coisas no mínimo questionáveis. A Ares fala que pode ser, que realmente foi a Momoshi-san quem estava assumindo a liderança na exibição daquelas cenas obscenas, e que ela sempre parece exagerar no contato humano. Fujiro diz que ela não fazia isso de maneira maliciosa nem nada, o que eu francamente tenho que discordar. Então ela responde que os homens são sempre assim. Eles caem facilmente nas tentações de uma bruxa gostosa. Porém, Fujiro diz que se ele explicar bem, tudo será esclarecido. É que ele e Momo normalmente não fazem essas coisas na escola. Sei. É que não é como ela precisasse se desculpar pelo mal entendido. Ares então comenta que de qualquer forma, o foco de um estudante deve ser os estudos, e que se entregar-se a comportamentos profanos vai levar à queda da posição dele na academia. Mas mesmo antes do aviso dela, ele já parece estar se dedicando bastante aos estudos, perguntando a ele se todos aqueles materiais eram dele. E ele responde que sim, que pegou emprestado alguns materiais para se preparar para os testes, o que a deixa impressionada com a quantidade. Fujiro diz que aquela escola está no topo do ranking, então ele precisa dar seu melhor para não ficar para trás. Ela comenta sobre ele ter conseguido entrar na escola através de uma bolsa, então ele não precisava se preocupar tanto com suas capacidades. Mas ele responde perguntando como não iria se preocupar, que todos ali parecem incríveis, e que se ele facilitar, pode perder sua bolsa e seria o fim para ele. Ares fala que ele já tem a segunda posição, então ele não vai perder sua bolsa. Porém ele responde que esse não era o caso. Se ele não conseguir uma bolsa que cubra 100% do valor escolar, ele não vai ter dinheiro para conseguir pagar. Tá liso. Não sei como ele vai pagar aquela menina. Bom, na verdade eu já tenho algumas ideias. Ares diz que isso era horrível, perguntando se ele tinha chegado até ali sem cursinhos e nem nenhum tutor particular. Ele responde que sim, era exatamente isso, o que a deixa meio desconfortável, dizendo que jamais poderia ter compreendido errado a situação dele. Pedindo desculpas, ela fala que sabe que suas conquistas só foram possíveis devido aos investimentos significativos de sua família em sua educação. É que sentia muito por pensar que ele era algum garoto riquinho tarado, querendo brincar na escola. Ela fala que nunca tinha percebido que ele era tão trabalhador assim. É que nesse caso, ele não precisaria de conselhos. É que sentia muito por tê-lo repreendido antes. Porém ele diz que isso não era necessário. Ele acaba deixando um de seus livros cair, e ao pegá-lo, Ares se impressiona com as anotações de matemática dele, com o fato de serem tão organizadas e limpas, e pergunta se ele não se importaria se ela desse uma olhada. Ela comenta que não é muito boa em matemática, por isso não está 100% confiante em suas respostas. Ele percebe que a tarefa a qual ela estava estudando deve ser entregue até o final dessa semana. Então ele fala que ela poderia pegar suas anotações emprestadas, sem problema se quisesse. Rapaz, se ela tá atrasada tendo uma semana, a galera daqui faz o dever de casa faltando 15 minutos. Depois de um tempo deles estudando juntos, ela pergunta se por acaso não seria um incômodo se eles estudassem juntos alguma outra vez. E com um sorriso no rosto, Fujiro duro na cama, diz que é claro que sim, é dentro. E que parece que o mal entendido deles foi finalmente esclarecido. Acho que vai ter muito mal entendido ainda nessa história. E a Ares parece ter ficado feliz com a situação. Depois vemos a Ares no banho, se questionando que seus resultados nos exames não foram bons dessa vez. Que parece que ela tem que dar mais duro.
E claro que era extremamente indispensável que esse questionamento fosse no banho. Afinal, não conseguiria pensar em nenhum outro lugar para ela refletir sobre isso. É que parece que o Fujiro na cama realmente parecia um cara legal. E você teria a oportunidade de conhecê-lo melhor. E se por acaso isso que ela estava sentindo poderia significar aquela coisa, tiro na cama. E eu tive que cortar tudo aqui, porque os caras me meteram a menina pelada no negócio. Monetização. Eu sou uma piada pra você? Em casa, Fujiro está sendo acariciado pelo poder de Rank S da Momo. E ele fala que esteve pensando que eles deveriam tentar ser um pouco mais discretos na escola. Evitar montar nele já é uma grande coisa. Mas aparentemente, ela não gosta muito da ideia, perguntando o porquê. Ele responde que tá tranquilo, com ela agindo feito uma tarada maluca em casa, mas que ela poderia pegar leve na escola, já que essas coisas estão apenas entre eles. E pede se ela poderia parar de fazer cócegas nele agora, bandida safada. Ela fica animada, perguntando se ele estava ficando com ciúmes outra vez, falando que ele sabe que ela é sempre assim com os amigos. Lá ele. Excuse me, lá ele, leite? Milk? Milk? Milk, yeah. Oh, thank you. Então, partindo pra cima dele, ela pergunta se isso queria dizer que ele estava querendo assumir a liderança nos flertes deles. Ele grita pra por favor não fazer isso enquanto está tentando estudar. Ela diz que ele é malvado demais. Tarada maluca. Ela pergunta de onde vem toda essa rebeldia e pergunta se por acaso isso era por causa da Ares, que tinha os repreendido mais cedo. Ele responde que sim. Ele aprecia muito as habilidades dela, com as pernas, que adora conversar com ele e que tem o ajudado muito a se abrir, lá ele, e fala que entende o lado tarado dela, mas que pode ser demais para as outras pessoas. Ela responde que entende que às vezes ela se deixa levar e pega pesado demais. Ele entende que ela tem facilidade em fazer amigos, porém no caso dele, ele é um pouco mais devagar com pessoas novas. Momo diz que de qualquer forma não quer parar de ser amigo deles. Fujiro responde para ela não se preocupar, pois tem certeza que os outros podem ver como ela é amável, o que a deixa toda boba, dizendo que ouvir essas coisas dele a fazia se sentir muito melhor. De volta à escola, a Ares está repreendendo umas piriguete, dizendo que suas saias estavam altas demais. Nesse momento, Momo aparece atrás dela, a cumprimentando, e a Ares grita irritada que ela estava vestida ainda pior que aquelas outras piriguetes. Momo então pergunta qual era o problema com suas roupas. Então a Ares faz uma avaliação meticulosa e muito precisa dos atributos da Momo. Primeiro, a saia dela estava levantada demais, dava para ver o paraíso. Além disso, suas meias eram chamativas demais. E a área que continha os produtos de Rank S não precisava nem de explicação. Amém, irmãos. Dale! A Ares implora que a Momo se vista de uma maneira mais apropriada e menos piriguete, já que é uma estudante da Mion. Momo diz que parece que ela tem olhado bastante para ela e pergunta se ela era uma daquelas pervertidas, o que deixa a Ares extremamente nervosa. Porém, Momo diz que realmente só queria se desculpar pelo ocorrido do outro dia. A Ares parece não ter entendido, então a Momo explica que acabou ficando animada demais e acabou a fazendo cair de bunda no chão. A Ares responde que não culpa ela por isso, nem nada do tipo, mas a Momo mostra algo dizendo que quer que ela tenha isso. É que pensou que esse presente seria uma maneira de compensá-la, que espera que ela use com frequência e faça um bom proveito. Porém, ao abrir, o presente era uma roupa de baixo de gatinho, o que a deixa chocada, perguntando por que a Momo daria algo assim para ela. Momo fala que a última coisa que a Ares queria era mostrar as paradas para os outros. Então, ela poderia vestir aquele produto por cima do produto normal, para ficar protegida. Mas a Ares responde
que não precisava disso, pois usava meia calça justamente para ter certeza que seus produtos não seriam comprometidos, o que claramente não se provou uma estratégia eficaz. Mas a Ares fala que está devolvendo isso, que não tinha necessidade de algo tão infantil. Então a Momo simplesmente mete o louco, levantando a sua saia e mostra o produto, enquanto pergunta se o que a Ares preferiria era na verdade algo mais parecido com o dela. E eu não posso mostrar isso aqui, mas posso afirmar que é um produto de qualidade. A Ares fica completamente desesperada, perguntando o que a Momo pensava que estava fazendo, levantando a saia dessa forma no meio do corredor. Isso aí é crime. E a bandida safada da Momo continua com a saia levantada, dizendo que só estava mostrando para Ares, e que parece que no fim, aquele modelo de produto era mais o tipo da Ares, sugerindo que elas podem ir às compras juntas. A Ares ainda, tentando assimilar aquela loucura toda, pergunta por que entre todas as pessoas, ela iria querer comprar roupas íntimas com a Momo. Mas me parece que ela ficou impressionada com a qualidade do produto, falando que parece que fica ótima na Momo-chan. Quando o produto é bom, né? Não tem como argumentar. A Momo fala que a Ares parece extasiada com o produto, é que no fim, se ela vai se mostrar, deveria fazer isso da forma certa e com classe. E eu tô pra te dizer que a Ares tá pra ser convencida, hein? Chegando bem perto da Ares, a Momo diz que além do mais, ela acha que aquele tipo de produto não precisava aderir à disciplina. É ou não é? Errado ela não tá. Nessa hora, o Fujiro aparece falando que não queria interromper, seja lá o que aquelas duas estivessem fazendo. A Ares fica totalmente envergonhada. Ela mete um socão na boca do estômago da Momo, dizendo que isso não era o que estava aparecendo, e que estava apenas dizendo para a Momo se cobrir. É isso que os culpados sempre dizem. E realmente nem parecia que ela estava interessada em avaliar a qualidade do produto. O Fujiro fica em choque em pensar que a comissão disciplinar fiscalizaria até mesmo as calcinhas. E a Momo diz que está combinado, que elas vão juntas ao shopping comprar uns produtos do bom e do melhor. Mas a Ares grita que isso também não é verdade. Então o Fujiro ajuda a Momo a se levantar, o que faz a Ares gritar que eles estavam perto demais de novo. Momo fala que ela não precisava ficar nervosa, que garantiria que elas encontrariam um produto bom que combinasse com ela. Mas novamente a Ares recusa, gritando que não quer nenhum dos produtos transparentes pervertidos dela. Transparentes e pervertidos? Eu gosto disso. Então do nada, a Momo se vira para o Fujiro-kan e sussurra que fez questão de usar o produto favorito dele hoje. Fujiro pode ter vários problemas, como dívidas e outras coisas, mas não dá pra negar que o cara tem bom gosto, e de alimentação ele tá muito bem servido. Itadakimasu! Bom gosto esse jovem tem, um futuro brilhante o aguarda. Não esquece de deixar o like, safado!